Fala galera, que é o Fernando do Manóias e hoje o poder está em minhas mãos. E aí pessoal, aqui é o Rafael do Manóias e conhecimento é poder. E aí gente, aqui é a Juliana e bora se abrir, né? A paranoia de hoje é quem somos nós de uma forma mais profunda, mais íntima. E aí vamos fazer algumas perguntas. Íntima, né? Você sabe, né? E aí vamos fazer algumas perguntas. O motivo pelo qual você está com a minha blusa. Não era pra ninguém ter percebido, tá? Tudo bem. Algumas perguntas sobre nós, mas a ideia é aprofundar nas respostas e cada um aqui vai fazer perguntas mais profundas sobre as respostas de cada um e a gente fica conversando sobre isso. Só que por que o poder está em minhas mãos? Porque vocês não sabem quais são as perguntas. Só eu. Isso me dá uma vantagem, mas é o que dava, né? Não tinha o que fazer. Bem. É isso. E talvez esse episódio seja em 2 partes. Porque as respostas costumam ser... Eu não sei quais são as perguntas, mas eu sei que as respostas vão ser muito bem desenvolvidas. Todos nós somos prolixos, é o que ele quer dizer. Ou temos muito conhecimento. Mas eu acho que é prolixo mesmo. Não sei, né? Eu não quis falar nada, mas... Vocês estão vendo que agora eu não estou de terno, igual no primeiro episódio. No outro eu vou estar de camisa social. Depois eu tô de sunga e chinelo. Vai indo dessa forma. Porque é a ordem da entrevista. Né? Na entrevista você vem apresentável, nas outras você começa a relaxar, até você vem de chinelo e bermuda. Isso aí, cueca e chinelo com meia. Cueca do Batman. Né? Muito obrigada por essa visão. Era essa visão que eu queria guardar na minha mente. Assim, ó, com a cuequinha do Batman. Ele com o logo amarelo do Batman, sabe? A cueca do Homem-Aranha. Nossa, muito bacana, gente, assim. Juliana, essa foto... Qual calcinha que você tem disso? Avengers, ela veio com a calcinha da Viúva Negra. A gente já sabe até onde vai ficar um botão da tangente. Beleza. Então vamos lá. Mas é uma discussão boa, já que o tema vai ser... O quê? A cueca que você usa? A gente pode discutir isso sobre escalou isso. tão rápido. Que cueca que você usa? Depende da temperatura e do dia, na realidade. Sério? Ou é algodão ou é látex? Ou é algodão ou é nylon, né? Nylon, isso. Látex é só pra coisas especiais. Meu cérebro. Que horror. Chamas. Mas aí não é uma cueca, é um body, entendeu? Ah, entendi. Só fica a boquinha pra fora, assim. E o óculos. O óculos do olho. Louco, por favor, você coloca a minha arrancando os olhos, que sou eu nesse momento. Sou eu. Esqueceu de apresentar o inconsciente. Ele fica ali no fundo, olha tudo. Ele julga nossas vidas em silêncio. Julga, faz as decisões. Beleza. Sem desviar do assunto. A primeira pergunta é muito difícil, ok? Bem complexa. Que é o nome completo de vocês. Caramba. Será que você lembra? Eu lembro do meu nome completo. Mas o problema é que ele é muito grande. Meu nome completo é Rafael Angulo Condorete Barros Novaes. Caramba, nem eu sabia disso. Eu não lembrava do Barros. Ninguém lembra, porque tem tipo vários sobrenomes e as pessoas estão acostumadas a lembrar só de 3, né? Então quando eu falo os outros, ninguém lembra. O cara é quase um príncipe. Né? Basicamente. Só falta a realeza e o dinheiro. Ok. Se bem que, essa é outra tangente. Se bem que eu sou real, mas a família Angulo tem uma heráldica na Espanha. O que é uma heráldica? Que é um linhagem real. Fica aí, ó. Conhecimento, pessoal. Heráldica. Linhagem real. E o seu? Juliana de Menezes Cardoso. E o meu é Fernando da Silva Reis. Nome 100% português BR, né? Tem um Reis aí, né? Um Reis, Eu sou realeza. Sim, no nome, pelo menos. Exato. O meu é bem português BR, mas na real é mais português italiano, né? Mas é bem brasileirado. Tem muito Menezes Cardoso, né? Segunda pergunta é uma curiosidade sobre vocês. Algo engraçado. Eu vou passar vergonha agora, porque é uma coisa que eu fiz e eu achei muito engraçado e eu ri sozinho. Eu vou compartilhar porque eu não tenho amor próprio. Mas porque depois disso, nada que vocês falarem vai ser pior. Tá bom? Obrigada. Entendi. Okay, você tá se autodepreciando pra deixar a gente confortável. Pra vocês confortáveis, exatamente. Uma vez, eu tenho um intestino muito regulado. Nossa, a gente sabe que o bagulho vai ser bom quando ele começa a comer o intestino. É muito irregular. É um movimento peristáltico. É muito irregular. Eu vou sempre no mesmo período do dia. Nossa, cara. Obsessivo? Mas não, é meu intestino que funciona, né? Eu que sinto e forço, simplesmente funciona. E aí um dia eu pensei, eu vou cagar muito hoje.
Era a sensação muito, tipo, ia sair muita coisa. Aí eu me pesei na balança antes e depois. Obsessivo? Só pra ver, eu emagreci 1 quilo. Você não acabou, você pariu. É quase um recém-nascido prematuro. Ele até chorou depois quando eu dei descarga, mentira. Essa é curiosidade bizarra. Curiosidade escatológica. Pra vocês ficarem tranquilos, porque depois disso nada pior vai vir. Tá bom? Não, o problema agora não é nada contar alguma coisa pior, é alguma coisa que se equipare em bizarrice a isso, porque não tem. Foi muito bom. Se pesem antes e depois. Eu tô com essa curiosidade agora. Não. É muito legal. Mas eu não sei que curiosidade de falar sobre mim agora. Eu tô atônito com isso agora. Eu já sei uma curiosidade sobre mim. Pode falar então, Juliana. Que aconteceu semana passada. Eu ri muito, eu quase mandei pra vocês, mas eu falei, too much information. E aí... eu vou mandar agora no YouTube. Mas não, eu tava... Fazia 3 dias que eu não tinha sal em casa. E tava anotado na minha pranchetinha ali do mercado, sal. 3 dias que eu esqueci. Eu saía de casa, esquecia. Saía de casa, esquecia. Bem TDAH na vida. TDAH. Saía de casa, esquecia. Saía de casa, esquecia. Aí um belo dia, 9h30 da noite, eu estava na rua, falei, vou comprar o sal. Passei no mercado, esqueci, passei em outro mercado pra pegar só o sal. Peguei o sal, cheguei em casa, finalmente, 3 dias comida sem sal, eu vou comer com sal. Aí coloquei no saleirozinho, assim, que eu tenho um saleirozinho bonitinho. Coloquei e eu tava há 3 dias pensando, pô, eu achava que tinha sal em casa. Como é que não tem sal em casa? Que absurdo, né? Eu terminei de colocar o saleiro, eu olhei pra cima, um saco de sal que estava ali. Então, assim, essa é uma curiosidade minha, que eu sou extremamente desorganizada com certas coisas. TDAH? O sal tá na sua frente, você não tá vendo? Ele estava literalmente na minha frente. Ela podia ter guardado o sal no açucareiro e ter esquecido disso. E aí ela colocou sal no saleiro e tinha sal no açucareiro. Seria muito pior. Seria muito pior, exato. Mas essa foi incrível. Eu dobrei assim, aí eu só percebi que tinha um sal porque eu ia colocar exatamente no mesmo lugar. Então tinha um sal ali. Eu falei, 3 dias de sofrimento e punição pra isso. Pra ter agora sal à toa. Então, inclusive, se vocês quiserem sal, eu tenho sal. Quer sal? Sal. Não, tá bom. Dependendo do que a gente for, a gente vai precisar de sal. Ok. De onde que a gente for fazer. Minha pressão caiu. Você sabia que isso é um mito? Sal? Quando a pressão cai? Quando a pressão cai, comer sal não ajuda a subir sua pressão. Você precisaria de açúcar. Mentira. Olha só. Porque você precisa de glicose pra aumentar a sua circulação sanguínea, não de sal. Por que você fala água com açúcar? Exatamente. Faz sentido. Olha aí, vivendo e aprendendo. Essa vai ser minha curiosidade, tá bom? Não. Isso aí é uma informação. É uma curiosidade sobre você. Putz, uma curiosidade sobre mim. Eu vou seguir a linha do Fernando de movimentos peristálticos, né? E eu vou falar que eu tenho uma raiva de leg press na academia, porque eu sempre fico com vontade de peidar, cara. Sempre. É impressionante. Eu tenho que me segurar. Eu faço mais força pra segurar do que pra fazer o leg press. Oh, Deus. Tá bom. Já sei que malhar com você eu não vou. Não, você pode malhar, porque eu faço força pra não peidar, entendeu? Entendi. Tá bom. Ok. Por isso que o treino rende. Tá bom. É a mais. Imagina, eu treinei tanto que eu quis cagar. Aí, beleza. Foi a mais. Ou eu tô fazendo leg press errado, pode ser também, né? Personagens que nos ouvem. Não, acho que dá vontade mesmo. A próxima pergunta, e aí começa a ser um pouco mais denso, tirando as piadinhas. O que cada um... Esse não vai flutuar, né? Quais são o que vocês definem como uma das suas maiores qualidades? Cara, eu vou falar que... criatividade. Essa é uma coisa que... sempre falaram pra mim, de que eu consigo... Eu tenho uma facilidade, isso é uma coisa que eu reconheço em mim mesmo, de achar várias formas de chegar no mesmo resultado. E adaptar meus planos em tudo que eu faço muito facilmente. Então eu diria isso, criatividade. Uma pergunta pra ele em relação a isso? Não, eu acho que é uma característica muito que eu vejo no Rafa, mas é muito engraçado, porque quando você olha pra ele assim... Você não acha? Você não acha. Você não faz ideia de que ele é tão criativo assim.
Então você olha pra ele e você fala, não, é muito a cara de uma pessoa que, assim, faz sempre, acorda sempre no mesmo horário, faz sempre a mesma coisa. Sou eu. Isso não eu acho- parece. exato, isso eu acho incrível. Que o Fernando tem tem a aparência de ser essa pessoa mais caótica, mas ele é super regrado. E eu que tenho essa cara de quem é mais rígido, não sou, tipo, eu não acordo no mesmo horário. Se tem uma coisa que não existe na minha vida é rotina. Exato. Então eu acho isso bem interessante. E realmente, assim, quando você começa a conhecer o Rafa, mas você vê o quão criativo ele é em várias facetas da vida dele. Assim, não é só, assim, pra jogos e etc. É uma característica geral dele. Então isso eu acho bem interessante. Agora, uma característica minha? É qualidade? Ou é característica? De novo. Não consegue ver qualidade Não em consegue. si. Aí tem que descrever algum comportamento. Tá vermelho por quê? Ela tá da mesma cor da camisa já. Pessoas, eu sou uma pessoa extremamente fechada e bem reservada com a minha vida no geral. Então esse tipo de podcast pra mim esse momento é muito difícil. É por isso que a gente faz. Eu sei. Desmaia. Tá, uma qualidade. Uma qualidade eu acho que é que eu... Tem um cíliozinho aqui, ó. Ah, muito obrigada. Que caiu. Pronto. Eu acho que uma qualidade minha é que eu penso muito no outro. Talvez isso seja uma qualidade. Assim, eu gosto muito de cuidar do outro. Era isso que eu ia essa. falar. Essa. Eu gosto muito de cuidar do outro, eu gosto muito de cuidar. Ponto. Assim, a minha história gira em torno de cuidar do outro. Então, eu fui pra psicologia, eu tenho um gato que tem felve. Então, assim, E um negocinho lá no nariz que ele tem. Exato. Ele tem um problema no nariz, Mário Jorge, super fofíssimo. Então, assim, cuidar é algo que é uma característica minha. Eu sou extremamente... Gosto de cuidar. Não é que eu seja necessariamente cuidadosa. Eu acho que eu não sou muito cuidadosa. Sou bem estabanada, na verdade. Mas eu gosto de cuidar das pessoas. Gosto de cuidar de coisas, assim. Mas é curioso, porque você está banada com você mesma. Mas não com o outro. Exato. Né? Eu achei legal que ela não podia só falar que ela é cuidadosa, ela precisava falar que ela também é estabanada. Ela precisava balancear a qualidade Com um Mas, defeito. obviamente, é extremamente crítica sobre mim. Mais uma. Mas você cuida muito bem, né? Por sinal que tem um amigo nosso veterinário que quando olhou a sua casa falou, eu não conheço ninguém que cuida tão bem de gatos quanto você. Exatamente. Que tem tudo muito bem feito e instalado, né? A minha pergunta sobre isso é... Você tá falando que você gosta muito desse seu lado cuidadora, né? O meu problema com isso é, tipo... Qual é o custo pessoal pra você ser assim? não. Nossa! Olha, é um custo alto. É um custo alto. O Fer convive bastante comigo. É um custo bem alto, assim. Inclusive, é uma luta diária pra eu conseguir não cuidar tanto do outro e das outras coisas e cuidar um tiquinho mais de mim, assim. Então, esse é um embate muito grande pra mim. É muito fácil, simplesmente, por exemplo, não dormir para fazer alguma coisa para outra pessoa. É muito fácil fazer isso, assim. É um nível que é preocupante, assim. Posso aprofundar? Pode. Mesmo tendo um custo pessoal alto, você ainda considera isso uma qualidade? Eu vou beber uma aguinha aqui, porque eu não tava esperando isso, era pra ser legal. Era pra ser divertido. E essa última vez tem 3 pessoas aqui apresentando. A água nem quer sair, ó. Não é nem minha culpa. Até a água tá eu não vou participar. A água não vou participar. Até a água não tá passando nem Wi-Fi, né? Tá. Eu acho que assim, meu Deus, entre qualidade e defeito, a grande questão é a intensidade, muitas vezes. Então, talvez eu ainda veja como uma qualidade, porque é algo que eu vejo muito claro em mim. Então, como eu tenho dificuldade de ver qualidades em mim, o que eu vejo muito claro, eu automaticamente transformo em qualidade. Então, perfeccionismo seria uma coisa que eu colocaria como qualidade minha. Então, eu acho que já foi pior. Eu acho que essa minha qualidade já foi um defeito muito maior que hoje em dia tô tentando encontrar um equilíbrio, assim. Então, ainda vejo como qualidade, mas eu tô no limiar entre qualidade e defeito dela, porque é bem alto. Você fez tanta pergunta boa que eu nem... Não, por favor, Fer, contribua. Não. Tortada, bichinha. Tá molhada aqui embaixo. Deixa ela aí, tá de boa. Eu já pra próxima tem que falar a minha qualidade, né? Então, fala, cadê a sua? Então, a próxima pergunta
O que eu vejo como qualidade minha é persistência. Muitas pessoas vão falar assim, você é inteligente, ou você tem aquilo. Mas não, é a quantidade de vezes que eu faço a mesma coisa, que eu vou insistindo até chegar naquele resultado. Então eu sempre... eu gosto de falar que se eu fosse um personagem do Naruto, eu seria o Rock Lee. Tipo, não tem poder nenhum, mas vai até conseguir alguma coisa. Até conseguir, interessante. Faz sentido. Eu acho que faz sentido. É interessante. Agora é minha vez. Agora você é o alvo, né? Meu Deus do céu. Não, eu acho legal porque você faz parte porque ele fala da questão da persistência, mas eu acho que persistência ela é uma qualidade que fala muito sobre de onde você veio. Porque você só é persistente em um ambiente que não te favorece. É minha vida. Não tenho nem o que falar, é a minha história. Até o exemplo que você pegou, né? Por que o Rock Lee é um exemplo tão bom? Porque ele não sabe, ele não faz nada que os outros fazem. Ele é ruim em tudo. Ele não tem o que os outros já tinham. Né? Então, ele já tá saindo mais de trás e ele precisa desse dobro de esforço pra alcançar o resto, né? Sim. É assim que você se vê. Assim que me veio, não. Assim que eu existi. Sempre foi assim. Próxima pergunta. Porque eu não gosto desse jogo, não. Viu? Não, mas que eu não vou entrar. Se eu tô pegando pesado. Não. Tudo isso é bem resolvido com terapia, tá tudo tranquilo. Mas a vida foi toda. Se eu quiser ter o mínimo, eu vou ter que dar 3 vezes mais, sabe? Então, foi complicado. Não é à toa que eu adoeci tanto no trajeto. Mas deu certo. Ou está dando certo, né? Estamos caminhando. Estamos caminhando. Persistência já foi muito ruim, ao ponto de eu não saber mais o que é você persistir em algo que vale a pena e você ser teimoso. Insistir em algo que você precisa desistir. E é que nem ela disse, a questão de estar ponderando isso, né? De deixar de ser um defeito, porque tem um custo, mas começar a ser muito mais uma qualidade, porque você sabe o que vale a pena persistir e o que não vale mais a pena. Sim. Aí você consegue fazer essa diferenciação. Meu Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. E quando você sabe balancear e quando você sabe balancear? Porque é uma balança que só vocês sabem, né? Cada um sabe. O inconsciente fez uma pergunta que é como que a gente discerne quando vale a pena ou não, mas não só na persistência, mas também na questão do cuidado. Quando sabe. Vai você primeiro? eu vou fazer primeiro, tudo bem. Uma pergunta tensa. Quando eu percebo que não vale mais a pena persistir, que se torna teimosia. Quando tem muito mais... quase completamente aversivo do que reforçador. É muito... Eu digo... Sim, essa é uma resposta muito boa, mas eu digo... Quando você sabe que você ultrapassou essa linha de persistência com a... Quando eu sei que eu passei a linha de persistência. Quando eu deixo de me respeitar. Pelo menos é a forma que eu vejo. Então, vamos lá. Nossa, já fiz muita loucura na vida de dormir 4 horas por dia pra conseguir atingir meus objetivos. Então, pra você ter uma ideia, o Rafa sabe, eu também. Meu último ano de graduação, eu tava fazendo meu TCC, eu tava trabalhando no IPQ, eu tava fazendo os estágios obrigatórios, aulas da faculdade, fazendo uma iniciação científica, coletando os dados do meu mestrado, cursando o mestrado antes de me formar. E aí eu comecei a ter o quê? Crise de ansiedade, comecei a passar muito mal. Eu não dava conta de tudo isso, né? Porque eu tinha muita coisa pra fazer todos os dias. Porque não era pra dar conta, né? Não tem como dar conta. Não tem como. E eu fazia trabalho voluntário no teto. Uma ONG teto, de domingo. Então eu era todo dia, literalmente, fazendo alguma coisa. E desde uma relação abusiva. Então tinha essa questão. E tinha essa questão sutil. Então eu não sabia me respeitar. Hoje não. Hoje eu sei, eu tenho meu horário. E não é por questão, por mais que eu seja meio obsessivo, mas não seja tão pela questão da obsessão, mas porque eu sei o quão bem me faz. E aí tá a diferença. Quando eu começo a fazer algo que ela... Não é porque eu tô me esforçando ou porque esporadicamente eu tenho que dormir menos, porque eu tenho que me dedicar naquilo, não é isso. Mas é quando eu percebo que eu tendo a me desregular, eu tendo a me sentir mal, eu tô prejudicando o meu corpo, eu tô prejudicando minhas relações, então eu começo a cortar um pouco ou tirar totalmente. Então, o Juliana fala sempre do quanto que eu sou workaholic, eu não paro de trabalhar, trabalho 24 horas, tô trabalhando. E eu percebo quanto isso me faz mal. Então, hoje, eu tenho reduzido meus horários de trabalho. Por quê? Porque eu acordo, o único momento que eu tenho de manhã quando eu vou pra academia, e quando eu chego na minha casa, eu trabalho até a hora de dormir. Eu só paro quando minha cabeça não funciona mais, eu não consigo mais escrever, aí eu deito pra dormir. E no dia seguinte, a mesma coisa. Então, eu não tenho tempo pra interações sociais, pra sair com os meus amigos, então eu comecei a me afastar. E aí, quando eu percebi tudo isso, eu comecei a reduzir. Então, deixou de ser persistir naquilo que eu quero e começou a ser
algo mais adoecedor, algo mais patológico. Então, pra mim, eu percebo que não vale mais a pena persistir quando me traz todos esses prejuízos, seja pessoal, na minha saúde ou social. E aí se torna muito mais uma teimosia em algo ou uma não me respeitar, né? Que entra naquela questão, não tô respeitando o meu corpo, nem minha... E tem aquele livro lá que é Rápido e Devagar, né? E também tem o Eu Não Aguento Mais Aguentar Mais. O quanto que a gente vai se sobrecarregando cada vez mais, achar que a gente tem que produzir cada vez mais. Nossa, agora todo mundo tem que trabalhar, e quando não tá trabalhando, tem que ter uma rede social profissional que você tem que estar trabalhando. Você tá 24 horas trabalhando, aquele trabalho intermitente, nunca para. E aí eu fico, não é saudável. Então, pra mim, quando eu começo a adoecer, ou ter prejuízo não me respeitando, ou tendo prejuízo pessoal ou social. Eu acho que pra mim a grande questão, pra eu conseguir perceber o quanto que o cuidar do outro tá fazendo mal, quanto ele tá virando um defeito, eu tenho uma miopia muito grande, exatamente por eu gostar tanto de cuidar do outro, eu tenho uma miopia muito grande pra ver quando eu estou adoecendo. Então isso pra mim é assim, eu não percebo. Não percebo, sozinha esquece, não existe. 30 anos não existe. A minha ligação é como eu consegui uma válvula. Primeiro, os meus amigos. Então, são pessoas que normalmente me alertam de... Você tá percebendo? Pula fora. Pula fora. É furado, é cilada-bino. É cilada-bino. Então, assim, os meus amigos, eu constituí, assim... Disclaimer, fui casada. Eu constituí uma rede de amigos e uma rede de apoio muito grande após o término do meu relacionamento. Então... são as pessoas que me ajudam exatamente a medir isso, porque automaticamente eu fui pra cuidar do outro. Então isso, como é a minha característica mais forte, foi pra onde eu fui. E aí os meus amigos começam a pontuar quando tá um pouco demais. Então quando eu tô me deixando completamente de lado pra cuidar de paciente, pra cuidar de amigo, pra cuidar de gato, pra cuidar de qualquer coisa... Planta. Então, assim, eu gosto de cuidar. E cuidar em vários sentidos. Então, isso é um dispositivo que eu criei. Então, eu conto muito com os meus amigos nesse sentido. Pra me alertarem. Presta atenção, você tá se perdendo. E também eu tenho colocado alguns limites de... eu preciso de pelo menos uma coisa por dia que eu faça por mim. Isso é algo que eu tenho começado a criar eu preciso de uma coisa por dia que seja pra mim. Isso é o meu limite, porque antigamente, quando era um defeito, quando passou... Quando não era qualidade, mas um defeito. Exato. Quando era um defeito, eu passava sem fazer nada por mim. Então, eu literalmente me alimentava com qualquer coisa. Por quê? Porque eu tava ali cuidando do outro. Então, assim, esses foram os 2 dispositivos que eu consegui criar exatamente pra balancear essa qualidade, pra ela virar exatamente uma qualidade. E não algo adoecedor. Em psicoterapia comportamental a gente fala de um termo que chama custo de resposta. E a ideia é justamente isso, né? Você olhar para o dia a dia da pessoa e para a rotina da pessoa e ver o que custa a ela manter aquele comportamento. Então, no caso da Juliana, o que acontece com ela, qual é o custo dela para manter o cuidado de X coisas, né? Ou manter o cuidado de alguém, ou manter o cuidado dos animais dela. E a ideia é sempre fazer esse balanço de o quanto você tem que abrir mão de coisas suas que fazem bem para você, que são benéficas para você, em detrimento do que você tá fazendo para outra pessoa, ou em detrimento de um certo comportamento que você julga necessário, mas que não necessariamente é. Então, fazer esse balanço é o mais importante. E é difícil às vezes, porque principalmente se você fala de coisas, por exemplo, como trabalho é muito difícil, porque trabalho tem um retorno financeiro. Então é muito difícil mostrar para uma pessoa que ela tá trabalhando demais, porque ela sempre vai poder se apoiar no argumento de mas eu tô ganhando muito dinheiro. E como é que eu falo pra pessoa? Não, mas o saudável é ganhar menos. É complicado, é difícil você fazer essa distinção. Exato. Infelizmente. O inconsciente faz perguntas boas, né? Né? A gente tem que ouvir mais do inconsciente, né? Sim. Freud tá orgulhoso com você falando isso. Nossa. Inconsciente, grava isso e replica, assim. Fernando falando que o inconsciente... Não, a gente vai ter um botãozinho aqui pra gente bater sempre que o inconsciente perguntar. A gente pode ter a conclusão de todo psicanalista. Rola. Bate. Pau. Beleza. O próximo é defeito. A mesma coisa, só que você considera como defeito. Como defeito. Nossa, deu tantos. Curioso, né? Quando você tem dificuldade de achar uma qualidade, chama de característica, um comportamento, mas defeito você olha a lista. Tenho vários. É a ansiedade de escolha, né? Ela precisa decidir qual dos que... Exato. Assim,
Posso começar? Pode. Só porque não ficar tão desfavorável pra você sempre começando? Não, por mim tudo bem. Ou tanto faz pra você? Eu consigo começar. Eu acho que o defeito que mais me abala, não eu acho que é o que eu mais tenho, mas eu acho que é o que eu mais percebo no meu dia a dia e me incomoda porque eu percebo ele quando é tarde demais. Que é arrogância. Às vezes eu falo e eu me coloco numa posição que eu não pertenço ainda, tipo, principalmente na academia, que é onde eu tô na questão de discussão mais teórica, e às vezes eu parto de uma prerrogativa de que eu tenho um lugar de fala que eu ainda não conquistei. E às vezes isso intimida as outras pessoas, e aí só depois é que eu vou perceber da pessoa, tipo, olha... É um fato. Não, a primeira vez que eu conversei com você, eu achava que você era super fechado, rígido e blá 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 blá, porque eu passo essa noção... E não é a imagem que eu quero passar, porque eu não sou assim. Só que eu passo essa imagem e aí depois é que eu percebo que a pessoa me vê dessa forma e às vezes isso prejudica a forma como eu vou me interagir num certo grupo. Arrogância. Eu vou lembrar de você na época da graduação. Pô, você lembra na época que você era monitor de neuroanatomia, que eu achava que não precisava de monitoria? Eu tirei 6 na prova. É isso. A arrogância é arrogância. Não, mas é isso. Tipo, eu achava que não precisava, porque na minha cabeça eu era bom naquilo, até a hora que tive o choque de realidade. Não, você não é. É porque eu nunca vi como arrogante, porque você nunca expressou isso. Talvez dentro de você seja arrogância, mas você só demonstrava ser uma pessoa fechada. Você não falava, sabe? Eu lembro de você com seu cabelo de heavy metal. É, exato. Tinha cabelão assim, você ficava olhando assim, sabe, pelos meios do cabelo. Mas esse cara vai estar dando tiro aqui um dia. Engraçado como a personalidade antissocial pode ir pra vários caminhos. Né? Mas legal. Sei lá. Na minha experiência, como a gente nunca estudou junto, sempre foi tipo em salas diferentes, eu não consigo dizer. Não, mas ele passa muito essa questão da arrogância. A gente faz mestrado junto, né? E eu já ouvi de várias pessoas nossa, eu não sei, eu sempre achei que ele era um pouco arrogante. É isso. Isso é muito uma característica que as pessoas veem nele. Eu tenho uma péssima habilidade social nesse sentido de que eu não consigo perceber essas dicas das pessoas. Então, logo que eu conheci o Rafa não gostou de mim. E eu automaticamente, tipo... Ok, uma nova pessoa no grupo, assim. Mas isso foi muito legal, porque eu conversei até com a minha terapeuta uma época sobre isso, porque... Você falou de mim pro seu terapeuta? Não, da arrogância. Você não é relevante. Você não é relevante na minha vida. O que eu comentei foi que justamente, tipo, às vezes quando eu critico outra pessoa, eu sou rígido, e aí ela me perguntou, mas por quê? Eu falei, porque eu não ligo de serem rígidos comigo. Então, se alguém vai me criticar, olha pro que eu tô fazendo e fala, isso tá uma merda, eu não me afeto, eu não me abalo. Só que por causa disso, eu tenho muito mais tendência de olhar pro trabalho das outras pessoas e falar, tá uma bosta. Só que eu não levo em consideração que a outra pessoa vai se abalar, entende? E aí passa muito essa ideia de arrogância, mas... Porque eu tenho uma forma de reagir às críticas e eu tenho muita dificuldade de entender que a forma que eu reajo é diferente da forma que o outro reage. Exato. É verdade, é verdade. Isso de fato é. Tipo, você matar meu personagem no RPG. Não foi eu que matei. Eu que fui burro. Você que matou com suas próprias escolhas. Disclaimer. Todo mundo aqui é um bando de nerd que joga RPG junto. Então... Pensa assim, eu só fiz os buracos. Quem matou foi Deus. Foram os dados. Seu defeito. Acho que eu vou escolher... Dessa lista aqui? Dessas várias opções. Autocrítica. Eu faço com uma... capacidade incrível, autocrítica depreciativa, não é realista. Nossa, total. Não Você é distorcida inteira. Exato. Exato, assim, é uma dificuldade muito, muito, muito perene na minha vida. Assim, é um defeito e é algo que desqualificar o positivo é incrível, assim, na minha vida. Ele é a zoação comigo eterna nesse sentido. Mas aí, Ju, por que você chama de autocrítica e não de baixa autoestima, por exemplo? Uou! Não, me distingue os nomes, porque pra mim, quando você é muito crítica sobre o que você faz, é porque você já não tem um valor muito alto sobre o seu resultado. Eu acho que as duas coisas estão ligadas. Assim, eu acho que elas estão muito ligadas. Eu não coloco como a mesma coisa. Eu acho que a autocrítica pode levar a uma baixa autoestima. Mas eu acho que a autoestima ela pode estar alicerçada em outras coisas também. Então, por exemplo, eu sou muito autocrítica com
com o meu trabalho, com como eu cuido dos meus gatos, com como eu mantenho as minhas relações sociais. Mas eu não sou autocrítica, por exemplo, com a minha aparência. Mas aí a gente volta na questão do cuidado, né? Do quanto você abre mão de você mesmo pelos outros. Exatamente. Mas aí eu não entro na... Porque não é que eu me ache... Corta. Mas aí tá. Não é que eu não me ache... Que eu me ache feia. É simplesmente algo que... Ok. Assim... Não é um ponto que eu fale, nossa, mas o meu nariz... Ah, mas o meu não sei o quê... Ah, mas se eu pudesse... Não, é algo que eu aceito muito tranquilamente o meu jeito. E eu sei que eu sou numa média ok. Assim... Ai, olhar! Enfim, mas não é. Eu não vejo uma autocrítica nesse lado, entende? Então, assim, acho que se eu tivesse autocrítica pesada em todos os ramos da minha vida, uma autoestima mais baixa. Mais baixa do que ela é. Mais baixa do que já é. Nossa, Você consegue descer mais? Você consegue descer mais que isso? Vocês entenderam por que eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, né? Tipo, ela cava o poço, tá ligado? Não, mas... Acabou o fundo do poço? Não, acabou não. Não. Eu não me sinto tão baixo, eu me sinto mais baixo do que tá aqui. Mas eu vou fazer um apontamento que eu acho que é relevante, que você não fez. Você é assim em um momento específico da vida. Você não se sente, pelo menos, né? A gente conversa, 24 horas. Ocorre algo, e esse algo me faz viver assim. A instabilidade emocional, né? Então, como ele fala da questão da baixa autoestima, não é uma baixa autoestima. Você tende a se ver dessa forma dependendo da situação que você está vivendo. Uhum. Então, você tem por causa dessa instabilidade emocional, você vai concluir o que aconteceu de uma forma distorcida. Mas depois, quando você se restabiliza, ok. Então, não seria a baixa autoestima por causa disso. Senão ela seria isso sempre. Faz sentido. É mais uma labilidade emocional, né? Uhum. Descompensa e dane-se. Exato. Ah, basta! Eu não tenho defeito, a gente pode ir pra próxima pergunta? Eu acho essa resposta é ótima, porque ela já fala do defeito dele. Não é mesmo? Falta de contato com a realidade. Exato. Psicótico. Defeito. É difícil pensar em um. Não, tô tentando definir algum que seja... Eu acho que... É que o meu defeito ele se relaciona muito com a minha qualidade, que é teimosia. Uhum. Então eu tento equilibrar isso. Então eu ainda tô nessa fase de você aprender de fato a se respeitar. Por isso que eu falo, ainda estou podando a questão do trabalho. Mas eu acho que o defeito, além da teimosia... Porque eu acho que a teimosia tá reduzindo tanto que é outro defeito. E eu que fiz as perguntas e eu não sei a resposta. Eu acho que agora o maior defeito que tá sendo, pra mim, tá sendo um egoísmo. Eu acho que tanto quanto... Ele tem uma parte boa, porque aí entra na questão que você falou da persistência, né, como qualidade. Para eu conseguir... Eu fui ensinado a minha vida inteira a ser abusado. Então, tipo, a minha vida inteira, seja por questão religiosa, por questão amorosa, familiar. Então, para eu começar a me respeitar, eu tive que começar... Eu meio que polarizo um pouco a começar a ser egoísta. Falei, não, a partir de agora eu não vou fazer aquilo que o outro quer. Então, foi uma necessidade de compensar, ter sido criado por um extremo, por um polo, onde o que eu quero não importa, o que eu sinto não importa, você só tem que fazer vontade do outro, que foi a minha criação, para uma de, beleza, agora eu vou fazer minha vontade, é o que eu nunca fiz na minha vida. Vou fazer aquilo que me faz bem. Que eu quero, né? E aí eu descompensei para esse lado. E hoje eu consigo equilibrar isso bem, só que eu ainda tendo um pouco pro outro lado. Então ainda eu tô pensando muito mais em mim. Então não no sentido de que eu vou prejudicar o outro, etc. Mas que entre a vontade do outro e a minha, eu vou prevalecer a minha. Você acha isso um defeito? Dependendo do contexto, sim. A grande questão é você conseguir, na verdade, balancear um pouco isso, né? Não, mas ele tá me falando que ele consegue balancear. Estou Está cada no vez caminho. no caminho, ainda não. Ainda acaba sendo tipo, a pessoa precisa daquilo. Eu falo, beleza, mas eu não tô afim. Não, mas você acha que isso é errado? Depende do contexto, sim. Depende do contexto, sim. Às vezes a gente tem que se sacrificar pelo outro de uma forma, pra uma relação. Se chama sociedade. Não. Só que o fato de eu ter dificuldade com isso É claro, né? é óbvio, né? Mano? Só que, como eu tô
uma rotina insana ainda, tentando me adaptar inteiro. O que eu tô fazendo? Eu sei que isso é temporário, é um defeito meu momentâneo. Então, da mesma forma que a teimosia era um defeito, hoje já não é, esse é o meu defeito atual. Em que eu preciso ser isso, nesse momento, para conseguir me organizar. E depois que eu conseguir me organizar, eu sei, tenho consciência disso, que eu consigo ponderar ainda melhor esse em sacrifícios e qual é o termo que eu usei? E egoísmo. Então, eu ainda acho que eu tô muito naquilo. Eu vou buscar a minha vontade, vou buscar o meu propósito. A qualquer custo. E sem interferir em valores morais, né? Mas eu acho que o defeito é sendo esse. E oscila entre teimosia e um egocentrismo, assim. Mas é que eu acho que, querendo ou não, teimosia esbarra no egoísmo, né? Porque a teimosia, eu caracterizaria ela como uma dificuldade de você abrir mão da sua ideia. E o egoísmo é exatamente, eu vou priorizar aquilo que é meu. Então, continuo teimoso, só mudei o nome. Não, eu não acho que é isso. Eu entendo isso. E inclusive eu entendo o movimento dessa pessoa que sai de um ambiente onde ela não é o foco e se dá um foco extremo em si mesmo, né? Que seria o seu movimento egoísta. Só que o que pra mim ainda fica meio nebuloso é justamente essa questão de trazer essa necessidade de que é saudável se sacrificar. Dependendo do contexto. E depende do que você define como sacrifício. Não, então, é exatamente isso que eu acho curioso, porque você tá definindo isso como um defeito, né? De que você não se sacrifica o tanto quanto você gostaria ou nos contextos em que você acha que deveria. Então, quando eu falo sacrifício, eu não tô falando de me prejudicar. É no sentido de me esforçar pelo outro. Ou de abrir mão de algo que ele quer em prol de alguma coisa que uma pessoa que ele gosta muito quer muito. Então, mas isso é um sacrifício. Sim, mas não é algo penoso. Até nos pequenos detalhes eu ainda tô me escolhendo. Então, não, mas aí tem uma diferença entre altruísmo e sacrifício. Quando você não precisa abrir mão de nada para que o outro ganhe, você não tá sendo egoísta. Porque você não tem como se priorizar se o outro não tá ganhando nada. Agora, quando você precisa se priorizar em detrimento da outra pessoa, ou você precisa priorizar a outra pessoa em detrimento de você, aí é um sacrifício. Então, o que eu tô querendo entender é, você tá falando, eu sou egoísta. Mas você tá falando pra mim que em uma situação onde o outro não ganharia nada, você se escolhe, você não tá sendo egoísta. Mas não... Porque aí não entraria o sacrifício, então é totalmente o oposto. Exato. Continua sendo egoísmo de qualquer forma. Porque, tipo, se o outro não vai ganhar nada, tanto faz. De fato. Não encontro... Não classifico como egoísmo. O meu exemplo é, mesmo que o outro ganhe, eu não vou fazer se eu não estiver ganhando. Então, mas isso não... Obviamente, vamos lá. Eu tinha que trabalhar, etc. Eu tinha um amigo que passou uma situação muito difícil. Peguei um Uber na hora, me sacrifiquei porque eu cancelei atendimentos, ganhei menos, sei lá o quê, gastei pra chegar lá. Fiz todo o acolhimento que ele precisava, beleza. Nisso, entra numa questão moral. Nessa parte, eu não consigo não ajudar, não me sacrificar. Mas se é coisa do dia a dia, mesmo que seja importante pra você, vamos sair hoje? Não. Por quê? Porque amanhã eu tenho academia. E a pessoa, não, você tá viciadaço na academia? Não. É porque eu vou pensar em mim, eu sei o que me faz bem, e eu não vou abrir mão disso pra ninguém. Mas é isso que eu tô querendo te dizer. Você falar não pra mim... é você estabelecendo a sua liberdade e eu não perco nada com você falando não pra mim. A pessoa, Às nesse vezes, caso, perde. Perde. Não. Como não? Olha, vamos lá. Exemplo dele de novo. A pessoa um amigo vira pra ele e fala, pô, vamos sair hoje? E assim, vamos supor que é um amigo um pouco mais distanciado que ele não sabe que tá passando um problema muito grande. Então, só virou e falou, vamos sair hoje? Ele automaticamente vai falar, não. Por quê? Porque eu tenho academia. Então, o que ele tá falando é que a dificuldade dele tá sendo exatamente encontrar esse balanço de sacrificar alguma coisa que nem é tão penosa pra ele em prol de algo que talvez seja benéfico pro outro. Quando ele sabe que é muito benéfico, ele consegue. Aí eu vou. Aí ele vai. Quando a balança moral tá muito clara... Aí ele vai. Tá. Mas quando ela não tá muito clara, pra ele é muito difícil abrir mão do dele. Que é exatamente não o é nem oposto. muito difícil, eu nem sinto nem vontade. Nossa, deu um tapa no microfone. Não sinto nem vontade de você também. Entende? Entendi. E aí é essa questão de balancear. Mas é por quê? Porque eu fui muito reforçado. A partir do momento que eu deixei de simplesmente ser usado e aprendi a usar os outros. Mentira, e aprendi a pensar em mim. E a pensar em mim, eu comecei a ser muito reforçado nisso. Muito reforçado. Que é aquela sociedade capitalista que vai, né, favorecer pessoas psicopáticas. Aí. Não, mas isso é o que a gente estava discutindo no episódio anterior, né? O comportamento egoísta e pró-individual, né? Ele é muito recompensador.
E se a gente fosse colocar uma escala de darwinismo social aqui, de o que você, como você tem que ser pra chegar no topo, egoísta e que não liga pros outros. Aí você chega onde você quiser chegar. Sim. E é bizarro como você é reforçado por isso. Só que entra numa questão moral que pra mim não faz sentido, e é aquilo que você falou de talvez ganhar menos é o mais saudável. Então talvez parar de buscar tanto os seus objetivos, não seus objetivos, mas o seu próprio prazer, seja mais saudável também. Então é essa ponderação. Hoje, tô bem mais tranquilo, mas eu ainda percebo de que às vezes eu tenho um amigo que eu não vejo há muito tempo, que ele tá com saudade, que ele quer fazer alguma coisa. Eu sei que vai ser bom pra ele, que ele precisa conversar sobre algum tema, mas amanhã eu quero manter minha rotina, eu quero dormir no mesmo horário, quero dormir a mesma quantidade de horas que eu durmo, porque eu sei que eu vou acordar bem, vou produzir bem, vou ter meus momentos de lazer, etc. E eu não tô disposto a fazer isso por ele. Mas e isso é uma questão de egoísmo. Eu sinto lá uma certa culpinha, eu sei que eu tô sendo egoísta, mas é porque eu preciso disso nesse momento. Então por isso que eu sei que é temporário, porque as coisas estão se organizando. Próxima ideia, semana que vem vai estar mais tranquilo. Terminei todas as minhas avaliações, todos os relatórios, tô recusando reavaliação. Tô finalmente, né? Menos é mais. Há quanto tempo você fala isso pra mim? Né? 1 ano. Demorou 1 ano, tá? Mas aconteceu. Aconteceu. 1 ano eu 1 ano. escuto da boca de Fernando que não, isso aqui é só uma fase. É só uma fase. Mas foi. Aí, ó. Semana que. Hoje. Foi. Semana que vem acaba. Sim, foi. Mas eu acho. Eu diria que. Você dá um tapa na minha cara se não for verdade. Ai, meu Deus, não. A minha mão é pesada. Não, brincadeira. Porque eu acho estranho, porque esse é um argumento que a gente escuta muito, e eu acho que as pessoas não interpretam do jeito certo, né? Acho que as pessoas falam, é uma fase. Como se a gente fosse dividir a nossa vida em bloquinhos, né? E não, cara. É uma fase, você vai entrar em outra fase depois você pode voltar pra uma parecida com essa, né? Então, não, eu acho... Por isso que eu acho estranho essa coisa do defeito temporário. Que eu entendo o que você tá falando. Tipo, você tá num contexto da sua vida onde você precisa ser assim pra você conseguir lidar com o que tá acontecendo no seu momento de vida. Só que eu acho que se você tem essa percepção de que é um mal necessário, você caracterizar como é um defeito meu, não faz muito sentido. Porque ele é uma característica que está sendo colocada sobre você, né? Ele está sendo um mecanismo de defesa, um coping skills aí. Coping skills, boa. Então, mas a sua própria fala já mostra uma contradição. É um mal necessário, sabe? Então, continua sendo um defeito. Ele é reforçador? Ele é. Mas é a mesma coisa na pessoa que ela tem explosões agressivas. É um defeito? Mas às vezes funciona pra ele, depende do contexto. Sim, entendi. Então, eu sacio minha raiva. Eu consigo mostrar minha frustração, mas não da forma assertiva. Mas eu demonstro. Então... É uma forma não... Você se prioriza, mas de uma forma que não é tão funcional em termos sociais, assim. Exatamente. Eu tenho um retorno pra mim com um prejuízo social. Um prejuízo ali. Mas, novamente, tá acabando. Isso aí. Aí depois eu falo qual vai ser o próximo defeito. Vai ser comer demais. Beleza. Bulking. Eu tô mesmo. Nossa, tô comendo muito. Ele vai aumentar ainda. Um bom que aumenta doce de leite. Tá. Poder. Se vocês pudessem ter um poder, qualquer um, apenas um, qual e por quê? O seu eu acho que eu já sei qual que vai ser. E o seu tem uma suposição, eu queria até escrever. Então você pode responder primeiro, já que você tá bom. Tá tão... O poder que eu queria ter, o poder aquisitivo. Você quer o poder do Batman. O poder do Batman, eu queria o poder do Batman. É esse. Tá bom, não precisa mais nada. Ai, meu Deus, poder? Eu acho que eu gostaria de ter a imortalidade. Por quê? Porque eu sou egoísta. Eu estou na fase egoísta. Na verdade, é porque eu gostaria de ver como que o mundo vai se autodestruir. Nossa, que mórbido, né? Egoísta e mórbido. É isso. Depressão. Não, é porque... Eu não sei. Eu acho que... Isso foi numa conversa que eu tive com uma pessoa que... O meu superpoder antes, quando eu pensava sobre isso, porque seria o teletransporte. E o motivo disso era muito mais para saciar uma angústia. Que era o quanto demora muito para eu chegar em tal lugar, quanto demora muito para você poder fazer uma viagem. Então era muito mais relacionado a uma ansiedade. Então o que eu queria? Eu queria estar aqui, gente, cansei, vamos desligar e vamos comer um pão na França. A gente tá na França comendo pão. Sabe, tipo, e é só um prazer imediato. E uma pressa, uma aceleração. E você ficar, tipo, muito ansioso pra terminar as coisas. Principalmente era porque, nossa, eu preciso... Na época eu morava na casa da minha mãe. Era tipo, nossa, eu preciso ir na faculdade. Na graduação.
Era tipo 1h30, 2 de transporte público. Eu falei, podia só me teletransportar. Né? 5 minutos antes de começar a aula, já tava ali, brotava lá. E aí, conversando com essa pessoa, ela falou assim, o quanto isso poderia ser a questão da ansiedade e o quanto que a imortalidade, ela me daria a mesma função de uma forma mais saudável, porque eu aproveitaria cada passo. Então, o tempo já não é um problema. Então, o teleporte é porque, mano, acaba no tempo. Minha vida passando. Se a gente fazer as coisas rápido. com essa variável do tempo... É imortalidade. Por quê? Porque eu não preciso ter pressa pra viajar. Porque eu tenho todo o tempo do mundo pra viajar. Eu não preciso ter pressa pra tal coisa. Eu tenho todo o tempo do mundo pra aquilo. Então, eu não acho que seria uma imortalidade. Aí as pessoas falam, mas você tem um mega problema que você vê as pessoas morrerem. Eu vou ver mesmo não sendo imortal. As pessoas vão começar a morrer de qualquer forma, que fazem parte da minha vida. Então, isso é uma aceitação que a morte é um fato. Mas... eu não acho que seria imortal 100%. Eu acho que poderia chegar uma fase da minha vida... se eu pudesse escolher. Que eu falasse, não, beleza, eu acho que eu já vi tudo que eu queria ver. Eu vivenciei tudo que eu gostaria de vivenciar. Eu acho que chegou o meu tempo. E assim mesmo fui. Sabe? Então você queria ser imortal com a escolha de morrer. Com a escolha de morrer. Basicamente, você queria poder escolher morrer ou não. Paradoxal, né? Quando morrer. Não sei se é quando morrer, mas é... o que eu acho que mais quero com esse poder seria poder viver mais. Não é quando morrer, mas é poder ter mais experiências, poder ter mais histórias, poder ter mais relações. É poder aproveitar mais a vida. Mas com mais calma. Agora eu tô curioso aqui, Fernanda, vamos lá. Ai, caramba. Porque você trouxe essa questão da imortalidade, né? E você justificou brincando, mas eu acho que cabe um pouco. Que você falou, porque eu sou egoísta. E eu pensei justamente nisso, né? A partir do momento que você tem todo o tempo do mundo pra realizar as coisas que você quer, e não é mais uma ansiedade pra você fazê-las rápido. Mas ao mesmo tempo que você não tem mais ansiedade de fazer elas rápido, eu imagino que o seu hall de coisas que você deseja vai crescer exponencialmente, porque você vai ter tempo pra fazer tudo que você quiser. O quão mais egoísta você acha que você ficaria? Ou menos egoísta, assim? A partir do momento que todas as opções que você desejar agora são viáveis, né? Porque você vai ter tempo. Tipo, quanto mais tempo você tem, mais você vai encher sua agenda ou mais você vai espalhar os seus compromissos? Se o meu defeito permanecer, eu vou encher minha agenda. Se eu for pensar de forma otimista, que pelo menos quando você me pergunta a resposta que me vem, é não. Eu chegaria num momento de completude, sabe? Eu simplesmente estaria bem. É isso aqui. Tipo o Thanos, depois tá lá o dedo, que ele vai pro planeta, ele larga tudo. Assim. Ele tá lá, tipo... milho. Está feito, sabe? Milho. E eu chegaria naquele patamar, assim, na minha cabeça. Mas isso é uma possibilidade de mano, agora que eu tenho tempo todo do mundo, vou colonizar o planeta, sabe? Tipo, sei lá, vou ficar megalomaníaco. Mas eu acho que tende muito mais a eu estar satisfeito. Aí eu consegui fazer o que eu queria ter feito, consegui aproveitar a minha existência o máximo que poderia, fiz o que eu quis fazer e ok, chegou o momento. Eu acho que é poder aproveitar a vida em sua plenitude. Eu acho que é isso. É chegar num contexto que eu falo, a vida valeu a pena 100% e ok. Não é conquistas e conquistas e conquistas. É você poder viver plenamente. Entendi. Juju? Bah. Ai. Paranoico? Eu acho que esse poder, não sei se a gente chegou a comentar desse poder, mas eu acho que é o que tá mais pegando pra mim agora. Eu gostaria de ter o poder de analisar realmente todas as possíveis... toda a porcentagem de consequências daquelas minhas ações. Consegui explicar? Não sei se eu consegui explicar. Você tem que tomar a decisão A ou B, você consegue ver todas as variáveis de A, todas as variáveis de B. Isso. Não, é que é o poder da regressão matemática. Mas de uma maneira... Sem matemática. Não, realista. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho essa decisão A e essa decisão B. Mas qual que é a porcentagem? Então, mas eu olhei, tipo, nossa... Não, sim. Tá, como é que eu vou explicar? Deus. Eu acho que tipo instintiva, né? Como se você pudesse olhar suas opções e automaticamente saber qual que seria mais... Mas com nível de porcentagem. Por que essa pra eu conseguir tomar fixação ao nível de porcentagem? Mais baseada nisso, Tipo, se uma for 49 e outra for 51, você vai escolher 51 só por causa de 2%?
sabendo que estatisticamente não tem diferença alguma. Exato. Mas, por exemplo, de conseguir ver quais são desfechos possíveis. Então, essa ação vai tomar quais desfechos, quais são as possibilidades de desfecho e as porcentagens de cada desfecho. Entende? Então, se eu tomar essa decisão A, eu posso ter o desfecho 1, 2, 3, 4, 5. De todos esses, os 5 têm 20% de chance de acontecer. Tá. Mas você quer o poder da onisciência. Mas Talvez. A minha pergunta sobre esse poder é complicada, ela é capciosa, né? Ai. Você gostaria desse poder por um medo de errar ou para optimizar suas escolhas? Optimizar minhas escolhas. Tá. Medo de errar eu não tenho, porque dada a minha história de vida... Só errei. Só errei. Errei bastante coisa, assim, bastante coisa. Mas esse seria um motivo muito bom pra você não querer errar daqui pra frente. Não, mas eu aceitei que errar faz parte da vida, assim. Mas agora a grande questão mas aí que tá, se eu optimizo, você não eu erra. erro. Então, é nesse ponto que eu ia chegar, né? Você tá me falando que errar faz parte da vida, mas você queria ter o poder de não errar. Na verdade, nem é não errar, mas eu tomar a decisão o mais consciente possível do que ela pode gerar. São porcentagens, eu sei que elas podem não acontecer, mas são a maior então não seria porcentagem. onisciência, não. Não é onisciência. Então você vai arriscar... Onisciência você não conta com o fator caos da vida. Então você queria ter a chance só de saber a probabilidade da sua escolha dar errado. Não. É mais do que isso. Eu tenho uma escolha A e eu quero saber quais são todos os desfechos possíveis daquela escolha. E, além de todos os desfechos possíveis, qual que é a porcentagem daqueles desfechos realmente acontecerem. Seria tipo uma clarividência com números. Isso. Jogador de RPG. Não, mas é mais ou menos isso, né? Eu fico imaginando que seria tipo o poder de ver vários futuros e a chance de cada um deles acontecer pra ela poder decidir como ela quer chegar a cada um. Vai ser o Doutor Estranho fazendo os... Exatamente. Milhões e milhões de possibilidades. É um pouco Doutor Estranho, mas com probabilidades. É só você ir pro espaço, achar a joia do tempo, tranquilo. Muito simples. Vamos lá. Vamos. Tá aqui do lado. Qualquer um faz. Eu acho que é esse. E diz muito sobre a minha história de vida, esse. Então... Fala o seu e eu te falo qual o propósito dessa pergunta. O meu poder? O meu poder é óbvio, é querer elementos. O persecutório ou por quê? Eu acho que um pouco pelo persecutório, tem sim a questão da confiança, mas eu acho que o que pega mais agora é justamente a questão do defeito que eu falei, né? Que é essa dificuldade muito, muito forte que eu tenho de entender que o outro interpreta as coisas diferente da forma como eu interpreto, que o outro nem sempre vai não se afetar da forma que eu não me afeto, ou se afetar da forma que eu me afeto. E eu acho que esse poder de elementos supre muito isso, da questão de que pronto, agora eu consigo, quando eu tô conversando com a Juliana, eu consigo, ao mesmo tempo que eu tô falando com ela, eu consigo saber como ela tá reagindo a tudo que eu tô falando. Então eu tenho uma variável física agora, eu teria uma dica física pra perceber, olha, eu não tô agradando ela, então eu vou mudar o assunto. Ou, não, isso que eu falei incomodou muito, não volto mais a tocar nesse assunto. Eu teria essa dica. E por um outro lado, e aí eu acho que é o lado mais perverso desse poder, que é justamente a questão da manipulação. É uma facilidade de chegar aonde eu quero, tendo uma variável, um acesso a uma informação privilegiada. Ou seja, basicamente, ele quer tirar a variável habilidades sociais da jogada. Então, não, eu acho que... Eu nem falaria que é tirar a variável habilidades sociais. Eu diria que é sistematizar a habilidade variável social. Exato. Porque eu não... A partir do momento que eu sei o que eu tenho que falar pra ter a sua resposta, eu não preciso mais ter habilidade social. Eu só tô respondendo a um estímulo. Você tá tirando. Exato. Então, a questão do poder é porque... Essa pergunta é legal, porque eu te ofereço a solução pra qualquer angústia sua. Então... Você tem essa questão da habilidade social, o que eu tô pensando, então eu coloco um poder que supre essa angústia. Então é sempre isso. A minha é a pressa. Se eu fosse imortal, eu não precisaria ter pressa. Não precisa ficar ansioso pra fazer minhas conquistas ou chegar onde eu quero chegar. E tem a imortalidade de saber que vai ser possível. Porque quando você sabe que você morre, você sabe que... E você fica nessa paranoia de ansiedade e de se eu vou conquistar aquilo ou não... pode ser que você se esforce tanto e você não chegue lá. Eu gosto muito do Fernando Pessoa, eu tô lendo um livro em que é na intro dele, que chama Mensagem, e tem uma parte introdutória de um historiador que pesquisou sobre ele e tal, e nessa parte introdutória ele conta que Fernando Pessoa, ele em vida publicou um livro só.
esse livro que ele publicou, ele tentou participar de um concurso que foi criado lá para livros e poesias, sei lá. Ele inscreveu esse livro dele pro concurso e nem foi aceito porque nem tinha página suficiente para ser aceito. E o cara morreu com apenas um livro publicado. E ele é o que é hoje. Então, eu não sei, eu não sou estudioso, eu não sei se ele teve consciência da obra dele, mesmo que não tenha livros publicados, sei lá. Mas imagina você chegar num patamar de vida que você produziu coisas tão maravilhosas e você morre sem saber disso. Van Gogh, né? É a mesma pegada. Vários artistas, na realidade. Então, essa é a angústia. A angústia é saber que talvez aquilo que a gente faça só não chegou onde chegou porque a gente não teve tempo suficiente. E a imortalidade daria tempo suficiente pra gente chegar onde a gente quisesse chegar. Mas aí você fala mais depressa ou, sei lá, querer confirmar o sentido da sua existência? Porque você vai ter tempo de ver o seu resultado. As duas coisas. Os dois. As duas coisas. Então, o quanto que eu tenho uma angústia que esse poder supriria, você tem uma que esse poder supriria e você tem outra que o seu supriria. Então é tipo... Pô, quando eu era mais ansioso, hoje minha ansiedade tá de boa, era teletransporte, eu quero as coisas rápido. Tipo, eu quero estar ali mais rápido. Não quero parar de perder tempo. E agora, se é incerteza, é a imortalidade. Ela me dá uma certeza. Ou uma possibilidade maior de certeza. Preciso de terapia. Mas eu acho legal, porque a gente tá batendo na tecla da sua imortalidade, mas a sua imortalidade, ela não é permanente, né? Você quer ter a escolha de morrer, então você ainda quer a incerteza, você só quer controlar a incerteza, porque você não sabe quando você vai querer morrer, mas você quer a oportunidade de morrer. Sim, eu quero estar no controle também, porque eu controlo até isso. Que, inclusive, pode ser um possível defeito seu. Obsessão? Você falou obsessão? Beleza, e aí entra a próxima que você flertou um pouco, que é: a vida tem um sentido? Se sim, qual que é o sentido da vida? É só começo. Tá. Não. Acabou. Não, eu acho que a vida tem um sentido que a gente atribui pra ela. Né? Chato. Não, mas é isso mesmo, né? Se eu acredito que a vida tem um inerente sentido que todo ser humano... Não, isso não é minha convicção, né? Obviamente, não tô querendo cagar regra. Mas eu não vivo a minha vida assim e funciona pra mim, né? Eu acho que nós temos a liberdade de decidir o que a gente... Qual é o objetivo da nossa vida, ou se a gente quer ter um objetivo ou não, se a gente quer que a existência tenha um sentido ou não. E eu acho que a beleza é isso. É que não tem nenhuma regra imposta para nossa existência. A gente pode, a partir da nossa vivência, a partir dos nossos desejos, buscar aquilo que nós desejamos que seja o nosso legado, né? Que seja o nosso sentido. Quer que eu fale? Você quer pensar um pouquinho? Não, eu acredito que chato. Por quê? Porque é exatamente o que eu acredito. Então, exato. Assim, não acredito no sentido inerente à vida. Não mesmo. Mas eu acredito que ter um sentido, criar um sentido artificial para a tua própria vida é um grande divisor de águas para a saúde mental. Então, você criar... E aí é o que eu costumo dizer. Não precisa ser um sentido assim, Madre Teresa de Calcutá. Não precisa. Pode ser um sentido... ok. Que você julgue que... Nossa... Por que eu tenho... O meu sentido de vida é fazer o melhor carrinho de madeira. Tá bom. Sentido bosta, hein? Então, aí que tá. Não julgo. O peito se enforcando. Não julgo. Essa é a grande questão. A grande questão, e eu acho que essa é uma maravilha da vida, que é... Tu pode criar o sentido que você quiser pra sua vida. E tá tudo bem. Assim, eu não acredito que vai chegar no final da vida e vai vir um anjinho e falar, então... Escolheu errado, otário. Caramba, que anjinho que é esse? Nossa, é um anjinho. O maluco chega com a arma de lado, assim, perdeu. Vai morrer de novo. Eu não acredito muito nisso. Então eu acredito que você criar o teu próprio sentido de vida é muito bom. E assim, existe uma questão a mais. Mas então por que estamos aqui, né? Por que a humanidade existe? Porque sim. Não é um questionamento que, se eu passar minha vida inteira pensando, eu vou chegar numa resposta. Muitas pessoas já passaram a vida inteira pensando sobre isso e não chegaram. Eu não vou perder o meu tempo aqui fazendo isso. Entende? Então, dê um sentido pra tua vida que te encaixe. Fala, nossa, faz muito sentido comigo. Então tá, ok. Esse é o teu sentido de vida. Segue, seja feliz, tá tudo certo. Mas eu acredito que não existe um sentido único. E você, Fernandinho? Bicho.
Nossa. Porque eu sou o único que tá pensando meio diferente aqui. Eu acho que tem um sentido biológico que a gente não pode descartar. Tá. Que é viver em comunidade, somos seres gregários. Procriar? Que esse é o sentido biológico Pode ser também. do material genético, assim. Não, então, existe uma questão natural da nossa espécie que guia a gente. Então, pra mim, esse é o sentido universal da nossa espécie. Ninguém, sem ter um transtorno, sem ter um problema, é 100% feliz, completamente isolado de todos os outros seres humanos. Precisa de uma questão de vínculo, de sentimento de pertencimento, afeto, né? Tem aquela questão tem um termo que chama fome de pele, que ocorre muito com idosos, em que as pessoas mais próximas vão morrendo, eles se tornam pessoas não desejáveis e eles sentem falta de contato físico, que eles não têm. E é como a gente necessita de afeto, de contato. Então, pra mim, tem sentido. A gente não pode descartar, por mais que as pessoas dizem, não, sou introvertido, você continua tendo isso como algo intrínseco. Eu acho que tem um sentido individual, mas aí que entra uma questão que pode ser meio polêmico, sei lá. Tem a questão, por exemplo, aí eu vou soltar a minha filósofa favorita, Hannah Arendt. O que ela faz? Isso em 1940, ela escreve um livro lá, Entre o Passado e o Futuro, capítulo 3, O que é Autoridade. Ó. Não, tem uma ideia. Pois é. Aí tá tudo errado, né? Nem é ela que falou. Abre o livro, capítulo 3 é outra coisa. Nem existe análise. Não, mas é isso mesmo que eu usei na minha pesquisa. Eu li muito aquele capítulo. Então ela fala sobre a perda da tradição. Então ela fala muito como a religião ou a tradição, isso em 1940 e pouquinho, ela perdeu sua força, perdeu sua relevância social. E as pessoas, elas nascem sem um guia, sem um norte. E isso gera desespero. Porque quando você tem uma tradição, uma cultura que te diz o que é o certo e o que é errado, o que você tem que fazer, qual é o sentido da sua vida, a sua vida é mais leve, a sua vida é melhor. Porque você não tem essas preocupações, essas angústias. E você, beleza, então sei lá qual for a religião, sei lá da cultura da pessoa, então o sentido da vida é simplesmente... A gente pode pegar a geração passada, é simplesmente eu casar, ter filho, ter uma casa própria e trabalhar no mesmo lugar pra sempre. É um sentido dado, que ele internaliza e a vida faz sentido pra ele completamente. Então a gente tem essa angústia da nossa sociedade atual, que é o fim da tradição, das religiões herdadas, e deixa as pessoas nessa maré, tipo, e aí? Pra onde que eu vou? Tô flutuando no mar aqui, mas não sei pra onde que eu tô indo, não sei pra onde eu vou nadar. Só estou flutuando, tentando encontrar algum lugar. E então, quando você fala de você, não vou perder meu tempo procurando um sentido, sei lá o quê, todo mundo precisa. Ninguém consegue viver saudável sem saber o porquê vive. E as pessoas acabam encontrando isso na religião, acabam encontrando isso num nicho que ele se identifica. Então tem seu sentido individual. Então eu acredito que tem esse sentido que é intrínseco de todo ser humano, mais biológico, mas também tem um sentido individual que a pessoa precisa se sentir pertencente, de fato, culturalmente, ou de forma religiosa, ou espiritual, seja do que for. Comunitária. O espiritual também não é no sentido de uma instituição religiosa, né? Mas é aquilo que transcende. Eu acho que uma vida em que você é completamente... Eu gosto muito do exemplo de Galeano quando a gente vai falar sobre utopia. Que eu acho que a minha vida, pelo menos é o que eu tento fazer, é quando eu sei que existe um ideal que tá ali na minha frente, mas eu tenho a total ciência que ele é inalcançável. Eu nunca vou chegar lá. Mas eu sei que ele me guia. E eu caminho em direção a esse ideal, sabendo que eu nunca vou chegar lá, mas que ele me permite chegar mais longe. Então, quando eu falo dessa questão espiritual, ou de uma questão que transcende, você tem um sentido que não é meramente materialista. Em que nada errado, sou total materialista. Mas no sentido de você ir além do que você poderia ir se você só olhasse pro chão, sabe? Se você só olhasse por aqui. Então, não sei se eu tô fazendo sentido, que eu tô brisando e falando. Então, eu acho que deveria existir. Eu acho que o ideal seria você ter um sentido pra sua vida. Ok, eu gosto desse meu trabalho e tal. Eu tenho sentido biológico, viver em comunidade, ok. Mas algo que te leve além. Algo que eu sei que não vai alcançar, eu não vou chegar lá,
mas eu sei que isso vai me guiar de uma forma que eu vou além do que eu iria se eu não tivesse. Então, eu não sei nomear isso. Mas pra mim esse exemplo mesmo. Tem algo na minha frente, eu olho pra ele, eu sei que eu nunca vou chegar ali, mas eu caminho porque eu sei que é o ideal. E você... mas eu acho que o ponto aí é, esse algo que tá na sua frente é algo que você escolhe, é algo que você decide. Ou é algo dado. Exato. Então, mas existe escolha? Existe liberdade? Não existe liberdade nem escolha. A neurociência tá aí pra falar e é isso. A gente não escolhe nada. Então, mas é por isso que eu acho interessante, né? Porque quando eu levanto essa questão... Sim, exatamente. E quando a gente levanta essa questão de sentido da vida... tanto que era uma questão até mais atrás que eu queria voltar, né? Que você falou, porque tem um sentido biológico. Mas aí eu te pergunto, um cachorro, por exemplo, ele tem esse mesmo instinto nosso de viver em comunidade e procriar. Eu posso falar que isso é o sentido da vida dele? Pode. É um sentido biológico. É um animal como qualquer outro. Mas isso é um sentido ou é um instinto? Uma boa pergunta. Uma pergunta. Eu acho que sentido é quando você reflete sobre isso. Exato. Sobre eu diria que sentido da vida, sentido da existência é uma coisa que demanda própria percepção e racionalidade. Um cachorro, eu não posso falar que o meu sentido da vida é procriar, porque eu sou... Não, também. Eu sou, tipo... Não, mas exato. Tipo, eu não posso definir que isso é um sentido da minha existência, porque é um instinto. Eu vou fazer isso de base, eu vou nascer querendo fazer isso. O sentido seria uma ponderação sobre o instinto. Não. É sentido biológico. Eu acho que... Não, eu tô dizendo... Eu tô sendo muito delicado em falar pra você que eu discordo do nome sentido biológico, porque isso é um instinto, entende? Você pode falar, eu discordo, eu vou falar, tá bom. Não, mas o ponto é bem esse, sabe? Tipo, pra mim, eu acho que essa questão de viver em comunidade, como animais sociais, buscar talvez a propagação da espécie, isso é um instinto, isso tá inerente a gente. Tá, então eu posso mudar o nome. Pra mim, instinto. A gente tem um instinto. Tá bom. Ok, concordo. Não tem... Eu acho que é isso que eu queria dizer. A gente tem algo que guia a gente, mas pode ser um instinto, não um sentido. Mas as outras duas partes, que é o sentido individual, que é um propósito, objetivos de vida, e aquilo que transcende. Aí aquilo que transcende, você nomeia o que você quiser. Mas é algo que te leva além. Pelo menos pra mim, eu acho que... Porque as pessoas perguntam... teve um podcast que eu participei que perguntaram qual que é o seu sonho, assim, o que você... profissional. Fala, mano, revolucionar a saúde mental brasileira. Eu nunca vou fazer isso. Mas se eu ficar olhando só pra o que é possível, pra tangível, a gente não vai longe. Tá bom. Será que não? Eu acho que não. Se o homem não sonhasse em sonhar, a gente não queria avião. Tipo, é nesse sentido. Se a gente não sonha com algo a mais, a gente não sai do mesmice. Não, a gente não tem asa, a gente nunca vai voar. Mas eu quero voar. Mas aí eu acho que a gente volta naquela questão do livre-arbítrio, que eu gostei que você trouxe até. Porque é aquilo, né? A gente entende pela neurociência e pelo próprio estudo antropológico, cultural, de que falar de livre-arbítrio é muito delicado, porque assim, você tem escolhas dentro das suas possibilidades. Eu nunca posso falar que você pode escolher o que você quiser, porque você não pode. Isso é um fato. Se a gente for passar na parte da neurociência, a gente sabe até que o que você escolhe já foi filtrado. Então, nem o que você escolheu de verdade. A gente tá falando tudo isso, mas eles não fazem ideia, viu? A gente faz um episódio depois. Vai ter um episódio sobre livre-arbítrio, fiquem tranquilos. Mas o ponto é exatamente esse, né? A gente tá tratando toda essa questão de livre-arbítrio, de como isso não é algo que nós escolhemos, que está sempre imposto socialmente pela gente. E aí a minha pergunta é, pensando dessa perspectiva, faz sentido eu definir um sentido pra minha vida? Você tá vivo. Se ela vai se definir, tipo, se o ambiente que vai definir todas as outras... Todas não, né? Porque tem uma boa parte que é variável individual. Mas se metade do meu sentido de existir está sendo trazido para mim pelo meu ambiente, por que eu preciso dessa definição? Eu viajei, não ouvi o que você falou. É brincadeira, não ouvi. Não, eu repito. Eu fiz só uma piada pra dar tempo pra pensar. Tá, se o meu ambiente ele desfavorece Não, ele não desfavorece, mas... Ele já filtra. Exato, parte do sentido da vida que você ou vai adotar culturalmente ou que você vai escolher individualmente, tanto faz. Mas ele já tá filtrado pela sociedade onde você nasceu, pela família dos seus pais, por todas as variáveis genéticas que estão na sua... Se você já tá escolhendo entre uma seleção curtíssima de coisas, por que essa escolha é importante? Porque é tudo que você tem. Você tá ali. Você se define por isso. Não é questão de se definir, mas você se baseia nisso. Eu estou nesse ambiente. Eu tenho que... Tem uma frase que eu falo, que todo mundo que fala assim, não, eu sou livre pra fazer o que quiser. Tipo, liberdade, sei lá. Eu falo assim, se você pega um indivíduo
que tá na cadeia. Você fala que ele é livre só porque ele consegue sentar na cama, deitar a hora que ele quiser, se ele deita pro lado esquerdo ou direito. Ele é livre só porque ele escolhe? Não. Poder escolher não te dá liberdade, você não é livre. Você é escravo da sua condição biológica, social, psicológica. Eu iria mais longe, eu diria que o fato de... A escolha já é um grilhão. Porque a partir do momento que você escolhe, você perde a liberdade de fazer uma coisa em detrimento da liberdade de fazer outra. É porque escolher nada mais é que renunciar a todas as outras coisas. Exatamente, né? Então, é por isso que não... A escolha é o contrário da liberdade, porque você perde todas as possibilidades em detrimento de Por uma. isso que é difícil escolher, porque você tem que renunciar a tudo. Mas a questão principal é, mesmo por mais que eu acredite que a liberdade não existe, livre-arbítrio não existe, nós estamos condicionados a escolher... Coitada daquela pessoa. Uma vez, quando na graduação, eu fui numa entrevista... Fui na última fase da entrevista de um banco. Tudo a ver comigo, né? Precisava de dinheiro, gente. Você bugou o entrevistador. Então, eu fiz ela chorar, mano. Nossa. Eu fiz ela chorar. E eu fui recusado, obviamente. Obviamente. Alguma dúvida? Então, né? Eu falei, mano, você quer terapia? Ela não, porque ela começou a falar que ela fazia pós em coach e livre-arbítrio, alguma coisa assim. Aí eu fiquei, nossa... E aí ela falou... E eu falei da Hannah Arendt, tipo, que eu tava fazendo meu TCC. Minha iniciação científica. E ela falou, não, porque a vida, são cartas... Tipo, você é um baralho de cartas que você nasce e você pode escolher entre elas. Mas você é escravo desse baralho. Você não escolheu ter que viver dessa forma. Você escolhe as cartas? Então, você não escolhe as cartas são dadas. E a gente entrou na vida dela, começou a desabafar. Tá bom. Aí ela foi, então. Mas é uma questão de... Não existe, você nasce... Como você falou, você nasce naquela família, naquele país, naquela cultura, e você precisa agir naquele meio. Só que esse agir te dá uma sensação de liberdade, mesmo que seja o mais falsa possível. É tudo que você tem. Por isso que a resposta inicial é tudo que você tem. Você tá vivo, eu preciso fazer essa vida valer a pena. E o que vai fazer ela valer a pena é o sentido que eu dou a ela. E as minhas escolhas, meus comportamentos. Então, mas aí que tá, é um sentido individual. Individual. Mas só que pra mim, o sentido individual, aqui, entra no sentido individual aqui, ele é limitante. Na minha perspectiva, e eu acho que é muito mais a minha vida, minha forma de ver o mundo, eu não quero simplesmente saber que no sentido da vida... Eu acordo todo dia, eu vou pra academia, eu sou psicólogo, e isso e aquilo, e vivi até meus 80 anos fazendo a mesma coisa. Eu quero algo que transcenda isso. Eu quero algo que eu falo, mano, eu queria construir aquilo ali. Eu não sei lá se eu consegui ou não, mas aquilo me moveu pra que eu fosse cada vez maior ou melhor, ou chegasse a patamares que eu nunca pensei que eu chegaria se minha vida fosse o mito de Sísifo. Eu subo essa pedra até lá em cima, aí ela cai, eu sou condenado a subir essa pedra de novo, aí ela cai. Apesar de Camille falar que todo mundo tá no mito de Sísifo, né? Exato. Mas, okay. Mas eu ainda não sei se é uma visão mais apaixonada, uma visão mais ideal. Ouvindo você falando de como você encara o sentido da vida, pra mim, parece um mecanismo de coping. Por quê? Porque é exatamente isso, né? Você precisa... é uma forma que o ser humano, né? Não vou falar você, mas eu acho que é uma forma que o ser humano encara o fato de que, dentro de toda a liberdade que ele não tem, alguma coisa ele definiu. Tem algum ideal pra onde ele vai. Mas seria no sentido individual faria isso. Não, mas mesmo num sentido cultural, né? Mesmo que você tenha esse ideal que você falou, né? Que é platônico, que não é atingível. Mesmo ele, pra mim a ideia entraria bem nessa linha de... Eu tenho essa coisa abstrata que está além do mundo físico. Eu sei que eu nunca vou atingi-la, mas procurar ela, sabendo que é algo que eu desejei... apazigua a minha ansiedade de saber que eu não estou escolhendo as coisas, na realidade. Então, você foi perfeito até falar saber que eu não estou escolhendo as coisas. Porque nem todo mundo sabe. Não é nem isso, porque a realidade não é essa. Não saber que eu não estou escolhendo as coisas. Eu gosto de escolher, eu gosto de estar no controle. Sou isso. Mas você mesmo falou que a gente não tá. Não, na vida, tangível. Só que isso não é saber que eu não estou escolhendo, mas é que aquilo me impulsiona a escolher mais naquele norte. Entendi. Então não é... Pra aumentar o teu controle. Pode até ser, mas não é no sentido de amenizar a ansiedade. Não, então... Porque senão a gente entra naquela questão do niilismo existencial, né? Daquela pessoa que, tipo, por que eu vou acordar de manhã se tanto faz? Se na escala macrocósmica eu acordar de manhã e trabalhar não muda nada em Marte, então eu não vou fazer nada. Que é verdade. Não,
Não, mas é exatamente por isso que eu falo do sentido da vida, porque isso é verdade. A gente sabe que isso é um fato. Se eu virar pra você e falar, cara, no que você revolucionar a saúde brasileira muda no universo? Nada. Nada. Não muda em nada. Mas você definiu isso, é uma coisa que te impulsiona, logo faz você lidar melhor com a ansiedade existencial de saber que você não faz diferença. Basicamente pra manter Caraca. Basicamente pra manter a sanidade mental. Mas é Pode exatamente ser, mano. isso. Mas é que pra mim ela pode ser manter a sanidade mental, beleza? Mas ela também é uma... eu acho que pra mim me impulsiona mais, me faz querer ir além. Então, beleza, eu gostaria de ter uma clínica super grande, nossa, referência, mas eu quero ir além. Te dá potência de vida. Potência de vida, total Espinosa. Ok. Potência de agir. Então, pessoal, ficou muito longo, né? O quê? 1h30 aí só com algumas perguntas. E a gente vai deixar isso pra uma parte 2, porque eu preciso chorar. Foi muita coisa, ele falou que eu não sou ninguém. Se te acalma Ninguém. Tudo pior ainda, eu sou igual a todo mundo. Minha mãe tava certa. Nossa. Não, porque sua mãe deve ter falado várias vezes pra você que você não é todo verdade, mundo. então tava errada, mãe. Porque você não pode pular da ponte. Beleza. E o que vocês sentiram? O que vocês acharam? Perceberam que as respostas foram bem diferentes? Não. Não. Não? Tá bom. Vocês não acharam diferente nossas respostas? Eu percebi do poder. A minha eu acho que mudou. A do poder. Não, as nossas respostas. Sim. Entre a gente. Sim, mudaram. Mudaram. diferente. É que a gente já tinha gravado uma vez isso, só que eu e o Rafael temos péssima memória, a gente esquece as perguntas no geral. Então saiu diferente, pra variar. E eu já respondi 3 vezes essas perguntas. Agora 3. É bom que a gente tá sendo sincero e como que a personalidade muda, né? Olha a gente aí. vai se adaptando. Então, beleza. Se vocês gostaram, faça um comentário, ativa o sininho, dá um like aí, Se inscreva no canal. se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. Até a próxima.